Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Bom, hoje é dia 24 de março de 2020 e eu vou falar contigo aqui exatamente sobre o que eu penso que pode acontecer com os concursos ainda em 2020 e 2021. Ontem no Instagram eu abri lá uma sessão de perguntas e por mais que efetivamente eu entenda que nesse momento falar sobre concurso seja às vezes até algo apressado, muitas pessoas me perguntaram sobre como os concursos devem ficar em 2020 e 2021, então é por isso que nós vamos conversar sobre isso aqui agora. Preste bastante atenção porque essa é uma análise de momento, essa é a análise do agora. Pode ser que efetivamente daqui a 6 meses, um ano e meio, 2, as coisas mudem radicalmente, mas o cenário não me parece que está propício para isso. Então eu vou te falar o que eu imagino que pode acontecer com os concursos ainda nesse ano e no ano de 2021. Antes eu preciso fazer algumas considerações. A primeira consideração, preste atenção, aqui não é canal de autoajuda, então o meu objetivo aqui não é te passar nenhuma mensagem motivadora. Eu até nem acredito muito nisso. Eu tenho um vídeo aqui no canal dizendo que mais vale disciplina do que motivação. E aí, preste bastante atenção. Motivar-se para estudar para concurso é algo absolutamente individual. Nesse caso, cada um encontra a motivação onde efetivamente acha que tem fonte para isso. Muitas pessoas se motivam no simples fato de que eu vou entregar ali parcela da minha vida, um ano e meio, 2, e depois eu vou estar com a minha vida resolvida. Vou passar no concurso de procurador que vai me pagar 20, 25, 30 mil reais e nunca mais vou ter aperreio financeiro, vou me realizar profissionalmente e ajudar a minha família. Se isso não for motivação suficiente para 95% das pessoas, eu não tenho mais o que efetivamente acrescentar. Realização profissional, o status que acompanha o cargo e vida financeira equilibrada até que efetivamente a vida termine. Eu não sei efetivamente o que pode motivar mais. Eu acredito que muito mais do que motivação, as pessoas precisam de disciplina, ou seja, disciplina fanática. O cumprir aquele pouco a cada dia faz com que efetivamente os projetos sejam conquistados a longo, médio e longo prazo. Então, o canal não é de autoajuda. O meu objetivo principal aqui não é te dar uma mensagem motivadora, é analisar os fatos e a realidade. Eu acredito muito mais em disciplina do que em motivação. E acreditem, eu não estou aqui atrás de like, nem estou contabilizando as concordâncias ou discordâncias. Eu digo isso de forma introdutória para te explicar tão somente que o meu objetivo aqui é te passar aquilo que eu entendo por realidade dos concursos de 2020 e 2021. Posso errar nas minhas previsões, mas muitas coisas que eu já falei aqui efetivamente aconteceram e ajudaram as pessoas a tomar decisões racionais sobre concurso público. Porque é fácil aparecer um para dizer que vai estar tudo bem daqui a 6 meses, tudo vai se resolver em um ano, para te vender isso ou aquilo. Não é o meu perfil e nesse caso específico você não vai encontrar esse tipo de informação aqui. Vamos analisar como as coisas estão então, portanto, em termos de concurso 2020 e 2021. O que é que nós temos hoje? Hoje nós estamos passando por uma pandemia, na verdade no Brasil estamos no início da pandemia, e especialistas dizem que isso dura entre 60 e 90 dias, na melhor das hipóteses. Entre 60 e 90 dias, na melhor das hipóteses. Então a gente vai ter aí 90 dias em que todas as instituições do Brasil, todos os entes federados, todos os profissionais de saúde, toda a parte jurídica estará voltada tão somente a equilibrar o país, política, jurídica e também em termos de saúde, para o controle e para o combate à proliferação do vírus e para o controle da pandemia do coronavírus. Então, nesse tempo, esqueça concurso. Todos os concursos que estavam em andamento, ou grande parte deles, os concursos que estavam acontecendo antes da decretação do estado de calamidade foram suspensos. Grande parte deles, e acredito que todos serão, aqueles que ainda não foram, o serão, porque o objetivo atual é evitar aglomerações. Então seria de uma irresponsabilidade muito grande a realização de qualquer prova nesse período. Então, concursos atuais suspensos, se não 100%, quase 100% deles. E os concursos com planos de acontecer, aqueles que a gente sabia que estavam com edital para ser efetivamente publicado, concursos com planos elaborados, estão também, nesse caso, em modo de adiamento, esperando como serão as coisas daqui para frente. Então, ponto 1, esse é o cenário atual.
E você diz, professor, quando passar a pandemia? Então vamos para o cenário de amanhã. Quando passar a pandemia, as coisas não voltam do jeito que estavam antes da pandemia. A gente vai entrar em recessão econômica. Ou seja, o problema não é necessariamente o vírus para os concursos. Não é como se o vírus desse uma paralisada nas provas, resolveu o problema do vírus, volta tudo ao normal. Depois da pandemia vem a recessão econômica. A gente vai estar em um estado de dívida pública estratosférica. E o que é que você precisa para realizar concurso? Vontade política e orçamento. A gente vai estar, depois do vírus, em uma situação de dívida pública comprometida, razão pela qual eu imagino que em 2020 e também em 2021 a tendência é que nós tenhamos pouquíssimas chances de concurso e pouquíssimas nomeações. O cenário é esse. Não adianta fugir da realidade. Não adianta imaginar que depois de gastar muito o Estado brasileiro, e aí quando eu falo Estado brasileiro, leia-se município, Estado e União Federal, para combate a uma pandemia, acabou a pandemia, vamos fazer concurso para contratar mais gente e, portanto, aumentar a despesa com o pessoal. Não vai funcionar assim. Por mais otimista que você seja, ou por mais que você acredite em A, B ou C, não vai funcionar assim. Para o concurso público, o tempo da pandemia nem é o problema principal, é o rombo que vai ficar na conta pública depois que a pandemia for superada. Esse é o grande problema. Aí você diz, professor, e 2021? A tendência é que 2021 seja um cenário, um degrau mais ameno do que 2020. Se 2020 for negro, 2021 vai ser cinza. Se 2020 for cinza, 2021 vai ser claro, mas nada muito diferente. 2021 vai ser um ano, se tudo acontecer bem, em termos de passarmos pelos 90 dias que dizem os especialistas, 2021 vai ser um ano de recuperação. E aí a gente vai para o próximo ponto. Professor, nessa recuperação, você não acha que os concursos da advocacia pública são importantes para os entes, uma vez que deve chover ação para município, estado e União Federal depois da pandemia, buscando inúmeras responsabilizações? Eu até acho. E aí, nesse ponto, eu concordo 100%. Concurso para procurador 2020, final de 2020, início de 2021, vai ser importante para cada ente federado? Vai, mas veja, não existe uma tradição do Poder Executivo fazer uma correlação direta entre concurso para procurador, melhora da representação do ente, o que representa mais vitórias processuais. Isso não está de forma natural na cabeça do Executivo. Isso não está de forma natural na cabeça dos gestores, que é, no final das contas, quem decide, em último grau, se vai ter ou não concurso público. Então, eu não acredito que a essencialidade da advocacia pública, que a gente sabe que existe, vai ser ou tem uma correlação direta entre fazer concurso para procurador, melhorar a representação do ente, o que representa mais vitórias processuais na enxurrada de ações que devem vir logo após a pandemia. Se o Poder Executivo colocar isso na cabeça, aí eu imagino que para a advocacia pública os concursos efetivamente devem melhorar, mas não há uma relação direta. Eu nunca vi essa relação direta em quase 15 anos ministrando para concurso da advocacia pública. Isso não acontece de forma prática, pelo contrário, os gestores eles vão tentar, nesse caso específico, fechar as despesas justamente para tentar recuperar a economia e fazer com que as contas públicas voltem a uma normalidade. Então eu não imagino que 2020 e 2021 sejam anos repletos de oportunidades nos concursos de uma forma geral, e aqui, como o canal é especializado em advocacia pública, isso se estende às oportunidades da advocacia pública. 2021, final 2020, 2021, deve existir oportunidades para algumas procuradorias municipais e algumas procuradorias de estado, mas nada muito excepcional. Acredito que a gente vai ter exatamente logo depois da pandemia um momento de esfriamento muito severo nos concursos da advocacia pública. Agora, essas são as minhas previsões, é o que eu enxergo contabilizando a minha experiência como professor e como advogado público há mais de 15 anos e o que normalmente acontece quando as contas públicas não fecham em termos de concurso e em termos de concurso da advocacia pública. Eu posso simplesmente errar nas minhas previsões, mas, na minha visão, a não ser que a economia dê uma guinada muito grande, o que é muito pouco provável em termos de momento posterior ao controle de uma pandemia, nesse caso,
a tendência é que as oportunidades sejam raras, tanto de concurso quanto de nomeação. E aí você pode estar se perguntando, professor, então eu paro de estudar? Bom, não sei efetivamente qual é a sua realidade. Eu não posso dizer isso de forma genérica, mas eu posso te dar mais ou menos algumas dicas. Primeiro, você tem condições de se manter estudando durante um ano e meio, 2, e esse estudo tem condições de ser sustentável? É possível que você continue estudando a partir daquilo que você já tem em termos de estrutura hoje? Se for possível, eu acredito que você tem que se fazer uma segunda pergunta. O que passar num concurso é de objetivo na sua vida? É um objetivo de vida ou é só um adendo profissional? Você está disposto efetivamente a enfrentar um ano e meio, 2 de estudo sem efetivamente saber o que vem pela frente, para que você possa, nas oportunidades subsequentes, passar e se realizar profissionalmente? Se passar no concurso for um objetivo de vida, eu penso nesse caso específico que você deve efetivamente estudar. E uma outra visão dos fatos é, existem pessoas que não têm plano B. Existem pessoas que simplesmente não podem se dar o luxo de parar de estudar. Por quê? Elas vivem efetivamente para passarem uma prova. Elas saíram da faculdade, não construíram escritório de advocacia, rejeitaram opções de emprego em escritórios de advocacia e, nesse caso específico, montaram toda uma estrutura de vida para estudar e passar em provas. Essas pessoas não têm um plano B. Então, quem não tem plano B vai continuar a estudar. Quem possivelmente tem plano B tem que se fazer as perguntas que eu, nesse caso, mencionei. O que é o concurso para você? Ou seja, qual o grau de importância que passar no concurso tem no seu projeto de vida e se você consegue se manter estudando por um bom tempo sem tantas oportunidades. Pelo menos esse é o cenário que se avizinha se considerarmos os fatos do momento. Agora, tem uma galera que pode se dar bem. Qual é a galera que pode se dar bem? A galera que pode se dar bem é a galera que começar os estudos agora, ou seja, por exemplo, tem gente saindo da faculdade, pensando em concurso público e começando uma preparação agora. Se as oportunidades agora estão fechadas para quem não tem chance de passar porque ainda não atingiu o nível de passar, quando essas oportunidades aparecerem, essas pessoas efetivamente vão ter passado por todo o período necessário para construir conhecimento jurídico para enfrentar provas de alto rendimento. Essas pessoas podem se dar bem. Ou então, quem efetivamente aproveitar o tempo para ajeitar todos os buracos da sua preparação. Ah, eu sei constitucional, mas não sei muito administrativo. Eu sei constitucional administrativo, mas não sou muito bom em processo civil. Eu sei constitucional administrativo e processo civil, mas não sou muito bom em tributário. Então, as pessoas que podem estar bem são justamente as pessoas que vão aproveitar esse tempo para se preparar definitivamente a partir do zero ou então ajeitar buracos da preparação para que chegue efetivamente no momento em que as provas voltem, o que não deve ser logo, mas deve acontecer, com chances reais de fazer a prova e passar. São concursos difíceis, sempre vão ser concursos difíceis, e aí quanto mais preparado você estiver para o enfrentamento dessas oportunidades, melhor para você. Então 2020 e 2021, na minha visão, vão ser tempos em que você vai ter que plantar nos seus estudos sem efetivamente saber exatamente o momento em que vai colher, ou pelo menos sem visualizar a data da colheita. Mas a colheita há de acontecer. As coisas devem melhorar, não com a velocidade que nós gostaríamos. E quando as coisas melhorarem, nesse caso, as oportunidades reaparecem. E quando as oportunidades reaparecerem, passarão aqueles que estão obrigatoriamente melhor preparados, como sempre foi em concurso público, ou seja, aqueles que melhor aproveitaram o tempo de preparação enfrentam as provas com grandes chances de passar. Esse vídeo é de 24 de março de 2020. Se alguma coisa acontecer que mude alguma conclusão que eu estou apresentando nesse vídeo, eu volto em outro vídeo e trago para os senhores e senhoras as novas perspectivas. Mas por enquanto é isso. No meu caso, como eu não conseguiria ser outra coisa no mundo jurídico que não fosse advogado público, eu não teria um plano B. Eu continuaria estudando até passar. Mas aí nesse caso vai de cada um e aí cada um precisa efetivamente avaliar quais são as consequências ou não de continuar estudando ou não dentro da sua realidade. Para conversar sobre isso, a gente pode conversar no privado lá no Instagram e você pode de repente me contar o que acontece com você para que a gente possa chegar a algumas conclusões. Fico à disposição de todos, não consigo responder com tanta velocidade porque sempre é muita gente, mas eu respondo todo mundo. Por esse vídeo é isso, forte abraço e até os nossos próximos encontros.